Boa noite, pessoal. Vamos ver se dessa vez consigo fazer funcionar aqui. Olá, Carol. Tentando trazê-la aqui para. Opa! Olá, Zé, tudo bem? Olá, Carol. Boa noite, minha amiga. Boa Como é que você noite, tá? Tudo bem? tudo certo. Você me escuta? Eu te escuto, eu só não te vejo. Tá muito Não doido aqui, lamentavelmente. vejo. Mozart, você conseguiu entrar, meu amigo? Consegui. Me ouve Maravilha. bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu só não consigo é ver nenhum de vocês. Que coisa mais estranha. Ué, Estranhíssimo. Estranhíssimo. Deixa eu ver, vamos ver se o Fábio entrou ele traz o agora aí. Fábio também. Maravilha. Vocês conseguem ver um ou outro, meus amigos e amigas? Sim. Não, o Fábio entrou na live. Eu consigo ver todo mundo. Consigo ver você Tá, e a Carolina. tá, beleza. Todos. Vamos esperar ver se o Fábio Agora o consegue Fábio. entrar também. Agora o Fábio tá Fábio é o dentro. único que eu estou conseguindo ver. Olha que coisa doida. Ah, que Ah, isso. faz parte. Olha que coisa. Tem gente Bem, mas melhor para enfim, você ver aí, se cara. estamos. Mas se estamos todos aqui, é o que importa, né, pessoal? Vamos começar a Eu nossa só não te prosa vejo, aqui. Zé. Engraçado. Eu vejo o Não, Mozart, eu vejo a Carol e não te vejo. Deve ser que algum coisa bug. doida. Deixa eu tentar desligar o vídeo e religar o vídeo. Um minuto só, por favor. Estou desligando o vídeo e tentando religar. Nada ainda, pessoal? Nada. Não. Eu Não vejo me vendo o veem? Fábio. Bem, Consegui ver. Tá vendo a gente? você está vendo o Fábio, mas não me vê. Não, eu vejo todos. Tá, Tô vendo todo mundo. Também. pronto. Vambora. Vamos então começar a Vambora. nossa prosa, né, pessoal? Vamos Boa noite para lá. vocês, nossos convidados. Boa noite a todos e a todas que estão aqui acompanhando com a gente essa conversa. Vamos conversar de tributação da energia. Eu tenho aqui minha amiga Carolina Santos, fera advogada aí se especializando nessa questão de energia e que trabalha no Gaia Gaed. Obrigado, Carol, pela sua presença, minha amiga. Tenho aqui o Fábio Silva Alves, meu amigo de fé, irmão camarada aí de longa jornada, junto também com o Mozart Rodrigues. O Fábio é gerente jurídico tributário lá na Ipiranga e o Mozart é gerente jurídico também de tributário lá no IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo. Então, a nossa conversa aqui vai se desenvolver muito na perspectiva de tributação não só do combustível, mas da energia como um todo. E a gente vai começar pela amiga Carol aqui, ela vai apresentar o tema, e aí a gente vai desenvolver como a gente sempre faz. Cada colega fala um pouquinho e depois nós iniciamos um debate. Mais uma vez, muito obrigado a vocês três pela presença, meus amigos. É uma satisfação sempre conversar com vocês de qualquer coisa, de tributário ainda mais. Obrigada, Zé. Obrigada a todos que nos assistem. Espero que estejam me ouvindo bem. Agradeço, Zé, pelo convite. É um prazer contribuir aqui para o Tributário em Jogo, né? Um projeto tão bacana. E aproveito para cumprimentar aqui o Mozart, um grande amigo, e o Fábio Alves. Dividir esse painel aqui com pessoas tão queridas é uma excelente oportunidade. Bom, vamos falar de energia. Antes da gente discutir questões tributárias, né, exaurir aqui o texto da emenda constitucional 132, que introduziu a reforma tributária no nosso ordenamento, é importante pensar aqui num contexto macro. Né? Quando a gente fala de energia e Brasil, em que contexto a gente está vivendo? Né? O Brasil hoje ele possui uma matriz energética variada. O que isso significa? A gente consegue gerar energia tanto de fontes renováveis como de fontes não renováveis. Ou seja, a gente tem capacidade para gerar energia através do sol, do vento, energia solar, energia eólica, através das hidrelétricas, dos combustíveis, biomassa, entre outros diversas modalidades, né, fontes de energia. E isso, né, se dá muito em razão das próprias características do nosso país. Características que eu digo são ambientais, naturais. A gente pode dizer que o Brasil ele é privilegiado, né, se a gente comparar com alguns outros países. E nesse contexto, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, ele está se posicionando numa transição energética. O
que isso significa? Né? A gente está no movimento de abrir mão de fontes, não abrir mão 100%, mas uma transformação no sentido de sair de fontes não renováveis, né, derivadas dos combustíveis, para utilizar fontes mais renováveis, que são essas que eu até comentei, a solar, eólica, hidrelétrica. Nesse quesito, né, a gente pode dizer que o Brasil ele tem uma certa predominância nessa corrida internacional. Né? Todos os países eles estão voltados nas suas políticas internas de acordos internacionais, políticas públicas, políticas sociais, para promover essa ampliação do uso de fontes de energias mais sustentáveis e renováveis. Né? E o Brasil nessa corrida ele tem uma certa predominância. Hoje a energia que a gente consome dentro das nossas residências, ela já é oriunda de uma fonte predominantemente renovável, que são as hidrelétricas. Né? Um desafio que a gente vivencia nesse quesito energia é em relação ao transporte. Hoje, a gente ainda tem esse desafio prático, porque o transporte ele utiliza ainda combustíveis derivados de petróleo em sua essência. Né? Gasolina, diesel. Então, esse é um desafio que a gente vai ter nesse movimento de transição energética. Falando, não obstante, né, seja um discurso real e é um objetivo mundial essa transição, a gente utilizar fontes renováveis cada vez mais, né, reduzindo o efeito estufa, a emissão de carbono e etc., alguns desafios práticos eles se impõem. Né? A gente tem que ter a transição energética, para ela ser eficiente, ela precisa ser inclusiva, racional e justa. Né? E falando de Brasil, a gente precisa considerar que é um país em desenvolvimento. Né? A gente está falando de uma transição energética e que existe ainda que pequena, mas existe uma parcela da população que sequer tem acesso à energia elétrica. Né? Hoje, quando a gente fala de fontes renováveis, está atrelado muito a um alto custo. Né? A aquisição de equipamentos, eles ainda para instalação, seja para manutenção, eles ainda são associados a um alto custo, a um alto valor para você poder usufruir dessa energia renovável. Então, a gente precisa colocar na balança esse cenário, tanto do Brasil, sendo um país em desenvolvimento, em que a energia elétrica, ainda que por uma pequena parcela, não chegou para todos, e também considerar o fato de que, se você quer instalar uma fonte energética renovável, ela que gere capacidade, né, um alcance para um grande número de pessoas, você precisa de um espaço, você precisa de um terreno. Então, a transição energética ela precisa ser sustentável, não só do ponto de vista energético, mas também social. É uma política socioeconômica que é envolvida também. Um outro ponto que é importante, eu imagino que todos aqui concordem, né? Ninguém discute em relação à essencialidade da energia. Né? A gente está diante de um serviço essencial. E o que isso significa? Né? A energia para fins fiscais, né? Para fins de política fiscal, ela deve ser considerada um bem essencial. Por muito tempo, a gente conviveu no nosso ordenamento tributário uma tributação exacerbada em face da energia elétrica, em face dos combustíveis. Por muito tempo foi discutido isso no Supremo, né, em relação ao reconhecimento da essencialidade dessas atividades. Né? A gente tributava energia elétrica e combustíveis da mesma forma que tributava bens supérfluos, como cigarro, bebidas. Então, isso foi um desafio e que ele só se encerrou com a edição da Lei Complementar 194 de 2022, que ela veio trazendo esse conceito de essencialidade para fins de tributação. Trouxe um limite para os entes. Né? Agora, os entes eles só podem tributar esse setor observando uma alíquota limite. Você não pode a alíquota geral. Então, é um setor que, concordamos todos, essencial para fins tributários. Então, esse contexto que a gente vivencia e aí eu entro um pouco já na reforma tributária, a reforma tributária ela é um desafio, ela se aproxima dentro desse contexto de uma transição energética e uma preocupação do mercado
de manter a essencialidade do setor. Né? Então, a gente consegue identificar aqui alguns desafios, tanto sociais como econômicos, fiscais, para ultrapassar diante desse cenário de transição energética e utilização de fontes mais renováveis. É isso, Carol. Concordo com os pontos que você trouxe, principalmente o aspecto que eu acho que é inescapável da essencialidade, né? Eu acho que esse é um ponto ao qual nós vamos ter que voltar. É certo que a Lei Complementar 194 trouxe isso com bastante clareza, mas esse é um ponto que já estava sendo até debatido pelo Supremo um pouquinho antes, né? Na DPF 984, que veio meio que a reboque da fixação daquele tema de repercussão geral 745, por meio do qual ele declarou que, para efeitos de ICMS, como muito bem você trouxe, deve ser respeitada a essencialidade para telecomunicações e exatamente para a energia elétrica. Queria levantar a bola agora para o Mozart e para o Fábio fazerem mais observações sobre o tema, de modo que daqui a pouco a gente inicie o nosso debate. Fiquem à vontade, meus amigos. Toco aqui, Mozart, você vai. Você, Fábio, vai. Então, beleza. Depois eu começo a falar. Tá ótimo. Não, antes de mais nada, Zé, tá, mais uma vez eu queria agradecer a você, ao Tributário em Jogo, por mais essa oportunidade. Eu até, assim, de uma forma um pouco ousada, eu não estou te vendo, tá, Zé? Só para você saber, né? Mas a gente já conhece suas expressões, então eu sigo aqui te agradecendo muito ao Tributário em Jogo por mais essa chance, mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Com o Mozart e com a Carol, né, dois amigos, então aqui realmente estamos entre amigos de verdade, né, gente? Então isso para a gente é bastante rico para falar do que a gente tanto gosta, que é a tributação, e aqui já com um escopo um pouco mais abrangente, até do que nós temos conversado ultimamente quando, né, estamos aqui falando mais até focados em combustíveis. Então, o que a gente até combinou, né, o que a gente acordou, até para a gente ter mais espaço para os nossos debates mais adiante, foi que a Carol faria essa abertura, né, comentando um pouco com a gente do sistema, né, da questão energética como um todo. O Mozart vai falar um pouco de reforma, e eu vou fazer aqui o link entre os dois. Então, já trago aqui, né, pegando aí o muito bem levantado pela Carol, a evidência de que nós temos de que falar de tributação e falar de tributação de energia vai ser sempre fundamental, tanto sobre o aspecto econômico como sobre o aspecto social. Isso é uma realidade que se impõe, seja com as fontes que a gente tem de energia hoje, seja com as fontes de energia que a gente possa ter como predominantes amanhã. Isso é algo que se impõe como realidade. Se a gente pensa na realidade atual, né, em que o Estado lato sensu, ele muito arrecada, não vou nem falar do aspecto da essencialidade, acho que vale a pena a gente voltar depois sim, tá, gente? Mas o fato é que a arrecadação estatal com fontes de energia, sejam quais forem, sempre foi muito significativa, sempre foi muito representativa. Então, a gente tem aqui esse primeiro fundamento para lembrarmos de quão relevante é falarmos de energia num contexto de tributação. Temos aqui o contexto financeiro dos estados, tá? Repito, Estado lato sensu. Quando a gente traz para o aspecto social, aí se torna ainda mais evidente, a gente lembra que nós estamos falando de fontes, de matrizes que muitas vezes, ou praticamente sempre, estão na base de qualquer processo produtivo, processo econômico produtivo. Então, estão na base da sociedade, né? Falarmos de tributação e energia, por definição, gente, é algo que sempre vai estar na moda, sempre vai ser relevante, considerando que a gente tem aqui, sim, né, algo que vai ter mais ou com menos referência, com mais ou com menos relevância, é algo para ser conversado na sociedade, porque a gente, bem ou mal, está construindo, né, aspectos aqui que se calculam, obviamente, na construção do bem comum, né? Então, essa é a premissa da nossa conversa e essa é a tônica do que a gente fala quando a gente fala de tributação de energias, tá? Então, superado esse ponto, né, deixado isso claro, da relevância, eu diria quase que atemporal de discutirmos tributação e energias, é fundamental, né, e aí já começando a fazer um primeiro link com o que o Mozart vai trazer para a gente, nós todos aqui vamos conversar depois, com um exemplo prático de como eu preciso ter
dentro de um sistema tributário, né, de uma norma tributária, um modelo de tributação, sobretudo para esse tipo de segmento que é básico da economia, mais simples, mais racional e mais transparente que a gente puder construir, né? E aqui, claro, tá, pessoal? Eu vou trazer o exemplo prático do que a gente vivenciou há pouquíssimo tempo, a gente já falou disso aqui em outras conversas no Tributário em Jogo, mas é sempre bom a gente trazer esse exemplo, tá? Porque ele vai se efetivar no futuro próximo com o IBS e CBS, mas a gente precisa relembrar dos ganhos que a sociedade teve com as regras trazidas pela Lei Complementar, sobretudo a 192, né? Que aí trouxe o modelo de tributação. Aí sim eu falo mais de combustíveis, e eu falo especificamente de 5 deles, né? O biocombustível, o diesel, o álcool anidro, a gasolina e o GLP, que passaram a ter um modelo de tributação muito mais simples, racional e justo, né? Muito mais simples, racional e transparente do que tinham no passado, né? Quando a gente lembra dos 3 pilares fundamentais desse novo modelo de tributação, trazido há pouco menos de 2 anos, né, gente? É bem recente, muito embora já estivesse na Constituição há mais de 20 previsto pela emenda 33. Mas o modelo de tributação para esses 5 produtos que traz como primeiro pilar a incidência monofásica, ou seja, um único contribuinte com um único fato gerador, que você traz mais otimização para a própria fiscalização, que precisa se concentrar em apenas um elo da cadeia econômico-produtiva, ou seja, o produtor ou o importador. A gente tem aqui um ganho de eficiência fiscal gigantesco nesse movimento de simplificação, sem contar, obviamente, que você reduzindo essa complexidade, reduzindo esse número de contribuintes a serem fiscalizados, você consegue, primeiro fundamento, primeiro pilar, essa questão na 192 da incidência monofásica. Nós temos como segundo também as alíquotas uniformes, que também já comentamos aqui no passado, que trouxeram aqui um modelo muito mais racional de tributação, já que você passa a ter uma única alíquota, Brasil afora, sendo aplicada para aquele mesmo produto, diferentemente do modelo anterior, no qual cada estado poderia deliberar sobre a sua própria alíquota, fomentando guerra fiscal, fomentando complementos, fomentando restituições, trazendo ônus fiscais para os contribuintes que precisavam fazer esses complementos e essas restituições em fim ou até mesmo meio de cadeia, um modelo completamente irracional, no qual o Estado que não faz jus a recurso fica com ele, não pode utilizá-lo, e eu, contribuinte que faria jus, não posso reaproveitá-lo na economia. Trabalhamos na 192, isso foi retirado, então, segundo pilar, trazendo mais racionalidade para o nosso sistema. E o terceiro pilar, que a gente também já comentou e reiteramos aqui, que é somado aos 2 anteriores, que é das alíquotas específicas, aquele índice, aquele percentual, aquele índice, aquele valor que, no fim das contas, acaba blindando a própria carga tributária como um todo, e não apenas a alíquota, já que você acaba tendo a própria base também preservada, você acaba tendo aqui um sistema que, além de mais simples e além de mais racional, ele se torna também mais transparente, já que o contribuinte sabe perfeitamente quanto paga, para quem paga, por que paga, e a gente acaba tendo também a própria maior previsibilidade de arrecadação para o Estado, já que os valores a serem recolhidos aos cofres públicos, eles ficam mais previsíveis porque eles estão mais atrelados à atividade econômica em si do que a variações de carga tributária. Então, vejam, pessoal, não dá, tá? E aí eu já começo aqui a caminhar para passar a bola para o Mozart, não dá para a gente falar de um modelo de tributação novo que venha surgir com IBS e CBS, que já nasce com base nessas premissas, só que de forma mais alargada. Diferentemente do modelo anterior, do modelo então vigente atualmente de ICMS, que só tem 5 produtos, aqui nós temos o trabalho de incluir a monofasia, a incidência única e a alíquota de REN para as alíquotas uniformes e ad rens para combustíveis e lubrificantes de forma geral. E aqui a gente pode caminhar no modelo de tributação que eu repito. Estou falando só de combustíveis, que também é uma espécie do gênero energia, mas sem dúvida nenhuma hoje é extremamente representativo. Por que a gente talvez daqui a pouco não esteja falando de commodities de forma geral e possamos envolver ainda mais aspectos desse cenário energético tão desafiador
que a reforma tributária do consumo nos coloca, e muito mais do que isso, o debate social se coloca. A gente vai falar muito mais adiante, sem dúvida nenhuma, é um tema riquíssimo, mas aqui eu já deixo a bola passada para o Mozart, para a gente poder voltar aqui nos debates, tá, pessoal? Então, Zé, mais uma vez, obrigado, e a gente retoma daqui a pouquinho. Sempre uma satisfação ouvi-lo, meu irmão. Mozart, por favor, manda brasa. Boa noite. Primeiro, agradecer ao Tributário em Jogo, na pessoa do amigo, como o Fábio bem falou, e a Carol, o Zé, que tenho convivido tão intensamente nos últimos dias, dado as alterações na legislação tributária, em especial a reforma tributária. O que a gente, na linha, né, que o Fábio acabou de colocar, ele falou aqui das novas leis complementares, né, o 192, o 94, que estão aí novas e bem novas, né, não tem 2 anos, falando da incidência do ICMS sobre os combustíveis, que competem, né, em regra entre si ali, que estão à disposição no posto, né, revendedor, e o GLP também está fazendo parte dessa nova tributação do ICMS, né? Mas coube a mim aqui falar para vocês um pouco sobre a reforma tributária, né? A gente acompanha, né? Quem trabalha com o mercado e com o setor tributário está acompanhando aí a reforma tributária, onde o setor conseguiu manter a sistemática de cobrança do ICMS na nova tributação do IBS e da CBS. Isso porque a gente, desde a emenda constitucional 33, entendeu que, tendo visto o mercado, as características do mercado de combustíveis, né, essa incidência monofásica com alíquota uniforme em âmbito nacional, ela seria mais aplicada ao setor. Desde 2019, quando começou essa história de reforma tributária, o setor se ateve a esses pontos e buscou, desde então, a manutenção desse sistema, da possibilidade, né, desse sistema na reforma tributária. E a gente teve êxito, né, nessa manutenção. Hoje, o 56A, lá no seu parágrafo 6º, ele trata dos regimes específicos para a tributação de combustíveis e lubrificantes, onde ele mantém essa sistemática de cobrança monofásica com alíquotas uniformes específicas em âmbito nacional. Tá? Ele deixa aqui, é importante a gente trazer aqui, como a gente fala de energia, né? Hoje, falando de energia, saindo até um pouco da nossa zona de conforto aqui, né, do combustível e tratando um pouco da energia, é importante a gente colocar na visão daqui do segmento, né, que já com as novas, né, energias que estão sendo implementadas, elas já têm um fomento para elas aqui na Constituição, dada pela emenda constitucional 123 e que foi mantida na reforma tributária, e que tem um ponto que é delicado, né, porque na 123 ela falava somente de biocombustíveis, né? E hoje, já nessa ideia de novas energias, né, ela fala do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Então, assim, você aí tem uma expansão desse regime de favorecimento, tá? Para os novos combustíveis, para as novas energias, e que, diga-se, tá, o setor aqui, a gente entende que é louvável a matéria, é louvável essa facilitação da transição energética. Mas um ponto que o Fábio colocou, e que a Carolina também, a gente tem que observar a que preço essa transição energética vai passar, né? Por quê? Porque a gente sabe que o setor de combustível ele é um dos principais arrecadadores para os estados, né? A gente arrecada em média aí 20% a 22% da arrecadação do estado, do ICMS hoje, com combustível. E a gente sabe desses regimes de favorecimento fiscal ou benefícios fiscais concedidos hoje para os combustíveis renováveis, eles por óbvio, reduzem a tributação desses combustíveis. E ao momento que você fomenta mais a utilização desses combustíveis em contraposição ao combustível fóssil, a gente não pode deixar de observar uma eventual queda de arrecadação dos estados. E da onde iriam financiar esse problema? Quem financiaria o Estado?
quero deixar claro que isso não é uma crítica, tá? É apenas um ponto de observação e que a gente deve sempre ter em mente, né? Então, assim, é um ponto que eu acho que deve ser observado por nós, operadores aí do direito especial do direito tributário. Mas falando um pouco aqui da reforma tributária, para a gente dar seguimento aí depois ao nosso bate-papo, né? Como eu coloquei lá no 56A, né, trouxe todos os aspectos da incidência monofásica do ICMS, do IBS e CBS, e a gente tem também para o combustível a possibilidade de incidência do imposto seletivo, né? Mas a gente, passando aqui, como é uma luta que a gente já teve, já tem há muito tempo, né? A gente deseja que na reforma tributária se mantenha a sistemática atual e assim as incidências, né, o fato gerador, isso tudo, a gente entende que não deve ser alterado, né? O fato gerador, no momento da saída dos combustíveis, desembaraço aduaneiro, a gente também tem uma visão aqui do setor no que diz respeito à reforma tributária, que os contribuintes devem permanecer os mesmos que estão hoje. É um ponto que a gente entende que deve ser evoluído, sim, né? Dado inclusive essa nova configuração, seriam os produtos, né? A Constituição coloca combustíveis e lubrificantes e deixa para a lei complementar definir quais seriam, né? E aí a gente entende diesel, gasolina, que hoje é monofásico, o anidro, hidratado, biodiesel, os novos biocombustíveis devem ter a possibilidade de experimentar esse regime tributário diferente, né? O lubrificante, GLP, IGN, o óleo combustível e possivelmente o QAV. A gente entende que todos esses combustíveis têm a possibilidade de ter essa incidência monofásica dada a nova legislação constitucional. O ponto que a gente traz aqui para debate, que a Carolina colocou, o Fábio também colocou, no que diz respeito à reforma tributária, seria a essencialidade dos combustíveis, né? A gente sabe que na lei de greve fala da essencialidade dos combustíveis, a gente sabe que na lei, quando teve a pandemia, saiu um decreto onde colocou os combustíveis como atividade essencial. A gente sabe do entendimento dos tribunais, como o próprio Zé colocou aqui, mas a gente tem como pilar a Lei Complementar 194 de 22, que trata especificamente sobre a essencialidade de combustíveis. Mas ocorre que a Lei Complementar, ela remete ao CTN, que remete ao 1552 da Constituição, e também a Lei Candir, né, a Lei Complementar 87, que, em tese, vão ser revogados. Então, o pleito do setor, nesse sentido, para manter a essencialidade, seria alterar e incluir na lei complementar em que trata o IBS, CBS, ou até mesmo na lei complementar do imposto seletivo, a essencialidade dos combustíveis para a manutenção desse regramento que já foi posto aqui, inclusive, muito bem posto pela Carol, onde coloca que a alíquota geral não pode ser ultrapassada. Ponto que a gente está vendo hoje com as novas alíquotas e que já está sendo questionado por algumas entidades, seria essa essencialidade na alíquota de renda, né? Porque a alíquota geral é em percentual, né? A gente sabe ali, fica em 18, ficava em 18 e 17, agora tem estado que subiu para até 22, e como é que ficaria isso na alíquota de renda, né? Os estados teriam que observar a equivalência, e a pergunta é se eles estão observando ou não. Mas, não obstante isso, na reforma tributária, a gente está trabalhando agora na lei complementar, né, para manter a essencialidade dos combustíveis. Quando eu gosto de frisar dois combustíveis, porque aí entra o etanol hidratado, entra o anidro, entra todos os biocombustíveis. Seria em uma visão ampla dos combustíveis, tá? Sem restrição, porque como também foi colocado aqui hoje, pasmem, mas a queima de madeira, né, de lenha ainda existe em muitos locais aí para fornecimento de energia. Então, é importante para passar por para atender, né, toda essa demanda, seria sim necessário a essencialidade, a manutenção da essencialidade dos combustíveis. Um outro ponto que é legal colocar aqui
é o imposto seletivo, né? Que é um imposto que é extrafiscal, que tá no 5.3 da Constituição, que consta expressamente que ele será cobrado na extração, independente da destinação, caso em que a alíquota corresponderá a 1% do valor de mercado do produto. Ou seja, a princípio, né, está na Constituição de que ele incidirá numa extração de petróleo, e aí a gente tem, como o petróleo é o maior insumo da cadeia de combustíveis fósseis, a gente tende a observar isso como mais um freio, né, para a utilização dos combustíveis fósseis em detrimento dos renováveis. O que eu digo aqui, assim, eu não estou vestindo camisa de um ou de outro, estou colocando pura e friamente aqui como vai ficar essa tributação no setor. Então, assim, por mais que fale que incida monofasicamente, né, ele incide de forma monofásica no petróleo, e o petróleo faz a gasolina, o diesel e outros derivados, que não são petróleos, portanto, podem ter uma nova incidência do tributo. Nesse ponto é importante deixar claro que a Constituição, e eu acho que já colocaram aqui no chat, aqui passou já no início, ela excetua a energia elétrica, tá, da essencialidade. A energia elétrica e comunicação estão excetuadas da essencialidade, que é um ponto até que é importante ver. Lá no 5.5, parágrafo 3º, eu só me esqueci o inciso, Zé é bom nisso, vai me lembrar, que fala que só incidirá o imposto, na época, o ICMS e as contribuições PIS e COFINS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicação. O combustível foi cortado disso, então pode incidir outros impostos, ou seja, o imposto seletivo seria um desses, né? E o que a gente coloca aqui, meio que para finalizar, porque eu já passei aqui do que a gente havia combinado, que deve ser observado aqui, né, e puxando um pouco da sardinha, né, para o meu lado aqui, vestindo um pouco agora o boné do local onde eu trabalho, só no que diz respeito ao imposto seletivo, eu acho que é importante a gente lembrar aqui que nos combustíveis, na tributação dos combustíveis, já incide. É um tributo extrafiscal que é CID combustível. E tem também todas tem alguns programas de governo, tem a própria emenda constitucional 1, 2, 3, que favorece, né, o consumo do combustível renovável em detrimento do fóssil. Então, assim, não seria necessário, no meu ponto de vista, a inclusão do combustível fóssil no imposto seletivo para que reduzisse o consumo desse, eu diria, em detrimento dos biocombustíveis. Passo a palavra para o Zé aí, para a gente começar a conversar um pouco sobre o assunto. Já estava me coçando. Fala, Carol. Não, eu ia complementar exatamente com isso. Existem já arcabouços, né, constitucionais e regulatórios para você fazer essa compensação ambiental, seja os royalties, especiais, enfim. Esse é um ponto interessante. Não seria o imposto seletivo que resolveria isso, talvez. Esse é mais um dos pontos, né, Carol? Eu queria começar aqui com uma frase que é muito... eu vou lançá-la para provocar, porque eu e Mozart temos falado muito sobre isso. O combustível fóssil é o novo cigarro, é o novo alvo. Isso. Eu queria conversar um pouco sobre isso e queria só lançar aqui algumas questões para a gente pensar junto. Pessoal, principalmente que nos assiste aqui, sabe que não há nenhuma pretensão de ser dono da verdade, mas também não vamos jogar nenhum argumento para baixo do tapete. Vamos trazer tudo para o ar e aí cada um decide o que pensa. Começando do começo. Por que a Petrobras existe e é uma estatal? Porque ela lida com energia, e energia é um item de alto e relevante interesse social. Alta relevância nacional. Energia é sinônimo de desenvolvimento. Quando a gente fala de encarecer a energia, a gente está atrasando o desenvolvimento, principalmente em uma sociedade que não apenas é subdesenvolvida em termos macroeconômicos, mas que é subdesenvolvida também no aspecto humano.
os índices de desenvolvimento humano desse país ainda apontam para uma carência e para uma disparidade de renda que a gente, de repente, o pessoal de classe média alta, tem o gás encanado em casa, o gás natural, tranquilo. A tia que mora lá no interior está queimando lenha. O tio que mora, de repente, mais lá para o norte, está tendo que queimar carvão, está tendo que queimar lenha. É a energia dele para poder, às vezes, se alimentar e alimentar sua família. O ponto a que eu quero chegar é uma nação em desenvolvimento, uma nação cuja Constituição deixa clara a importância da energia para a República como um todo. Será que o caminho é realmente entender que se deve encarecer a energia, que é a que existe, que é a acessível, para apostar em talvez haver um desenvolvimento de outras fontes de energia que possam substituir de maneira igualmente eficaz? 2024 já é o ano para a gente pensar nesse encarecimento. E aqui eu quero ofertar também a minha tentativa de resposta a isso. Nunca é tarde para desenvolvermos novas ideias, para desenvolvermos novas energias, para buscarmos uma ampliação da proteção do meio ambiente, mas não ao custo de direitos de primeira dimensão de seres humanos. Tem uma porção de gente que só consegue comer alguma coisa quentinha todo dia porque tem o seu bujãozinho de gás. Quando você encarece o fóssil sem pensar na parcela de população que ainda depende do fóssil, eu acho que a gente pode estar aplicando um tipo de política que vai ser ótima para o ápice, mas que vai corroer ainda mais a base, que é o que forma o nosso país. Queria agora entregar isso para vocês, principalmente para a Carol, que trouxe a questão do desenvolvimento, porque eu não consigo enxergar como compatibilizar a realidade constitucional dessa nação a uma frase como o combustível fóssil no Brasil tem que ser tratado como cigarro. Não consigo. Não, é um desafio, é uma linha tênue, né? Você querer incentivar fontes renováveis e você, ao mesmo tempo, encarecer os combustíveis. Sabe que no Brasil, né, ele é responsável, o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo, e ele é responsável por tirar a economia como um todo. E como você bem disse, o combustível, ele é a base, ele é responsável pela manutenção dos direitos fundamentais da população, além de ser a base da cadeia produtiva. Qualquer atividade produtiva, você precisa de energia. Você precisa de combustível hoje, né? Então, assim, e aí eu coloco também para reflexão no sentido de investir em novas tecnologias, talvez, para você descarbonizar. Né? E, Carol, o meu ponto é todo esse, tá, minha amiga? Eu sou super a favor de investimento e busca de novas energias, super a favor. O meu ponto crítico é por que eu preciso fazer isso e encarecer a energia que hoje abastece o povo brasileiro. Esse é meu ponto. É mais ou menos o seguinte aqui na metáfora. Pedro e Gabigol. Eu não preciso, para gostar de um, gostar menos do outro. Dá para compatibilizar, dá para armar o jogo ali. O meu ponto é esse, nós temos que investir sim em novas energias, tem que haver políticas de fomento, tem que haver isso tudo. A única parte que não fecha na minha cabeça é encarecer o fóssil. Volto a dizer, não estamos na Alemanha, não estamos na Inglaterra, não estamos no Nordeste dos Estados Unidos, nem no Japão. Tá? Vamos lembrar disso. Quando falam de política internacional, de comparação de conceito, vamos tentar trabalhar com essa ideia. O Zé está querendo trazer algo como se fosse também uma política que se denomina de matriz chinesa, sem preocupação com o meio ambiente.
De novo, Não é isso. não há nenhuma crítica aqui à busca de novas energias, não há nenhuma crítica aqui a investimento em novas energias, ao fomento a novas energias. A minha crítica aqui é que você não pode encarecer ainda mais o prato de comida do cidadão brasileiro. Meu ponto é esse. Se encarece o combustível, vai ficar tudo mais caro, inclusive o que se come. Deixa eu tentar contribuir aqui, eu estou um pouco indócil, eu acho que o Fábio também deve estar, porque é um tema que é muito intrigante, né? A partir do momento que você consegue colocar na mesma prateleira, né? O direito tributário, a sociedade, o desenvolvimento, isso é muito rico, né? E você, quando colocou o assunto, você colocou o aspecto econômico, mas na parte de alimentação, né? Eu queria colocar, assim, de sustentação da manutenção do indivíduo no aspecto de alimentação. Mas o que eu queria colocar aqui é um ponto que eu coloquei na minha fala, eu acho que o Fábio vai pegar bem esse gancho, é o ponto do seguinte, né? O Estado depende de arrecadação, não só para manter a alimentação na mesa, mas manter a saúde, manter a educação, para poder gerar isso tudo, né? E é a partir do momento onde que se fomenta mais a utilização de combustíveis renováveis, e, assim, deixando super claro, o Zé Guilherme colocou aqui, a Carol também, eu não estou falando contra, eu estou falando só que tem que ser estudado, que tem que ser trabalhado, não é ser chegado um dia para a noite e querer fomentar uma transição energética e esquecer que 22% a 25% da arrecadação dos estados é feita pelo combustível fóssil, que é o cigarro, que é o bicho feio dessa, é o lobo mau da história hoje. Então, assim, a gente tem que observar muito bem o que a gente quer como sociedade. Assim, a gente tem que observar que existe, sim, espaço para todos, existe espaço para fazer essa transição energética, tá? Mas a gente tem o que a gente coloca aqui, que a gente está tentando trazer aqui, é o como, né? Porque no final da linha, quem perde é sempre a sociedade, tá? Assim, o final da linha o governo não vai conseguir entregar educação, não vai conseguir entregar estudo, não vai conseguir entregar alimentação, isso se a balança não tiver bem equilibrada. E, Fábio, se você quiser colocar mais algum ponto, que eu sei que você gosta dessa parte. Coloco sim, Mozart. Obrigado, pessoal. Acho que quem acompanha um pouquinho do que eu tento produzir, né, gente, em termos de textos, né, eu não faço mais artigos, né, aquelas ideias, às vezes, um pouco malucas que eu tenho, mas deve acompanhar e deve perceber o que muito me incomoda às vezes, tá, gente? Eu já vou entrar no ponto aqui da nossa conversa, mas acho que tem uma coisinha que é antes disso. Eu estava ouvindo vocês falarem, para mim isso ficou um pouco evidenciado. A gente caminha muito no Brasil, muito para uma coisa ou outra, né? Sempre uma coisa ou outra. Eu estou sempre indo de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, eu estou sempre excluindo alguma coisa para incluir a outra. Isso, infelizmente, tem cada vez mais feito parte da nossa cultura, eu diria, tá? É um ponto um pouco mais aprofundado. Quando a gente traz talvez uma característica cultural que, infelizmente, eu acho, hoje, a nossa sociedade tem fomentado, o debate que a gente está tendo, a gente vai chegar a frases de efeito como essas. O combustível fóssil é o novo cigarro, tem que ficar mais caro mesmo, e etc. Pode ser, eu acho que em algum momento, tá, gente, aqui já entrando um pouco no aspecto da reforma tributária, eu não vejo nenhum problema, zero problema de em algum momento da história, né, da nossa história nos próximos anos, com a implementação de um imposto seletivo, nós sentarmos para debater o que a gente quer incluir nesse imposto seletivo. Porque vamos pensar bem, tá, gente? O que é o imposto seletivo? É o imposto antigo, tá? Ele não existe desde agora. Não foi o Brasil que inventou. Isso é um tributo super antigo, existe desde a época dos egípcios. É super antigo esse tipo de tributação, tá? No fim das contas, o que ele quer é um julgamento moral do que nós entendemos como sociedade, que é mais ou menos prejudicial.
seja para o que for, saúde, meio ambiente, enfim, para a sociedade como um todo. Pode ser que um dia, nessa curva de aprendizado brasileira, a gente chega ao ponto de entender que o fósforo ele realmente não tem mais que ser incentivado, pode, eu acho até que vai acontecer isso. Mas eu volto para a origem do que o Zé estava comentando. Será que já é hoje, gente? Assim, acho que não. A gente ainda está muito atrasado em vários aspectos. A gente depende ainda de uma transição energética que pode, deve ser feita, e digo, vai ser feita. A gente tem aqui N fontes de energia, N possibilidades. Nosso país é riquíssimo. Não vou ficar aqui debatendo sobre o que todos nós sabemos. Mas a gente não pode, a gente tem que parar com essa questão de ter que estar sempre fazendo tudo atropelado, sempre buscando um vilão para atacar. Quando a gente lembra do prato de comida que o Zé colocou. Eu, por um acaso, você estava falando de norte do Brasil, com todo respeito, eu estou aqui agora em Belém do Pará. Então, assim, a gente vê a realidade de Belém, né, é uma cidade belíssima, mas tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades. O Brasil é continental, não é a do Rio de Janeiro, não é de São Paulo, não é do Sul. Tá? Não é melhor ou pior, é diferente. Dá para tratar igual, dá para entender que a gente já está preparado para ter uma matriz energética 100% limpa, lembrando que em estados aqui em cima, como o estado do Amapá, que geram energia 100% originária de combustível fóssil, inclusive elétrica, será que já dá para a gente falar disso? Sério? É pensar que a gente está em desenvolvimento. Então, assim, vamos com calma, gente. A gente caminhou, a gente vem caminhando, a gente tem que falar hoje de um modelo tributário, como a gente até colocou na nossa fala, que possa trazer a melhor arrecadação possível, evitando os gargalos, evitando as perdas, evitando os malandrões, evitando os espertalhões. A gente tem que falar disso. Para daqui a pouco a gente está falando também de, sim, de repente, fomentar cada vez mais o combustível renovável, cada vez mais as energias limpas. Quem não quer isso? Quem aqui não quer isso? Mas alguém quer aqui que isso seja o contraponto para termos pessoas não tendo o que comer, por exemplo, como o Zé colocou, que pode acontecer, tá, gente? Aqui não é um exemplo que é um exemplo aquele teatral, não. Isso realmente pode acontecer, basta a gente andar pelo Brasil. Então, vamos com calma, a gente tem um tributo novo que pode ter esse viés, sim, mas é importante que a gente faça essa curva de aprendizado que vocês três colocaram e com a qual eu concordo. Vamos com calma, caminhando, simplificando, tornando mais transparente, mais racional, para que a gente possa tornar mais justo, como inclusive a gente tem hoje como princípio constitucional tributário também a busca da justiça tributária. Passa por debates como esse daqui. Combustível fóssil ou outras fontes, elas já devem ser mais oneradas, isso é justo para a sociedade, hoje, em 2024, no Brasil? Tem que rodar um pouco o Brasil para ter a resposta. E tem um outro detalhe, né, Fábio, que a Carol começou a falar, e perdão, Carol, por tê-lo feito, eu acabei interrompendo a amiga, mas vou levantar a bola de novo. Quanto que o mercado, o segmento aí de energia e de combustíveis fósseis, ele é regulado. Temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, temos a ANP, que é uma agência que joga pesado, cheio de gente super qualificada tecnicamente, que fica em cima, que atua, que regula de verdade. E temos os programas também de compensação, né, Carol? Que você já vinha começando a dizer, e perdão, eu acabei tirando a palavra da amiga e eu gostaria de ouvi-la sobre isso, por favor. O que eu ia complementar o Fábio é o seguinte, é que, né, dentro dessa lógica de justiça fiscal, justiça social, a reforma tributária, falando agora de energia elétrica, né, em si, ela tem uma tentativa ali, a gente ainda não sabe como vai ser na prática, mas essa política do cashback para famílias de baixa renda. Então, é um ponto interessante, né? A gente, lógico, não sabemos como... A teoria é muito diferente da prática, né? Não sabemos ainda como vai ser essa implementação. Mas é uma sugestão ali do texto de talvez trazer uma justiça social e pensando também no viés da essencialidade, em todas essas premissas constitucionais que a gente já trouxe aqui para dentro desse debate. E Carol, queria incentivá-la a gente conversar um pouquinho sobre a questão de política de compensação e a gente conversar, por exemplo, sobre o Renova Bio, que é uma política que foi instituída em 2017, começou a funcionar mais em 2020, foi efetivamente implementada com metas obrigatórias para as distribuidoras de combustíveis para aquisição de CBIOS e agora estão surgindo também
outros meios, outros programas de compensação ambiental. O SAF é um deles, do combustível de aviação. E isso tudo se presta a justificar o argumento de que não é possível comparar, seja em si, seja na referibilidade com o ordenamento e todo o arcabouço efetivo da administração que se coloca sobre esses segmentos, se comparar o combustível fóssil, que hoje está na marca do pênalti, a outras questões. Eu acho que essa é uma discussão que deve acontecer colocando na mesa o quanto que já somos onerados, o quanto que se busca trabalhar num ambiente competitivo, que melhorou muito do ponto de vista tributário com o que o Fábio nos trouxe, com a monofasia ad rem, porque é um segmento também que, infelizmente, conta com alto índice de contribuintes que são devedores contumazes, né? Outra questão que demanda aí um tratamento da fiscalização, um tratamento normativo mais linear. Tudo isso para dizer que é um mercado difícil, é um mercado complicado, mas é um mercado que busca viabilizar, em última instância, o mínimo essencial, me parece, para imensa parte da população. E ainda que façamos um corte e busquemos apenas um alto segmento, a energia e o combustível são indispensáveis. Indispensáveis. Ele está contido em todo bem que se consome. Ah, mas eu comprei uma folha de alface e ali não tem combustível, não tem nada de combustível. Como é que ele chegou a você? Um rápido exemplo. Lembram-se na época da crise dos caminhoneiros lá em 2018? A briga era exatamente por... Fala, Carol, fala para você. Eu queria levantar essa bola para você, vai. Não, é isso. A gente está... Acaba que a gente chega na prateleira do mercado, a gente não tem noção de todas as cadeias que aquele alimento passou para estar ali na prateleira disponível para você. Então, assim, na crise dos caminhoneiros, a gente se deparou exatamente com isso. Assim, fui no mercado naquela época e, assim, você não tinha alimentos básicos. E por conta de uma questão de transporte, assim, você precisa dos combustíveis para viabilizar que o alimento, nesse exemplo específico, esteja ali nas suas prateleiras. Então, assim, tudo volta para a discussão dos combustíveis, tudo volta para a questão da energia, tudo volta à questão da essencialidade do bem, né? Então, assim, esse freios e contrapesos, né? De você tentar equilibrar a balança para a conta final fechar, para incentivar outras políticas públicas, seja saúde, seja educação, de forma que continue atrelando, né, esse caráter de essencialidade ao setor, porque é algo indiscutível. Me permite pegar um gancho, por favor, Zé? Desculpa, perdão. Por favor, Fábio. Por favor, meu amigo. Eu só queria pegar um gancho da Carol, até para, de repente, se já for o caso, que já trazer a minha última contribuição. Mas é importante, né, gente, a gente lembrar que a gente pode até estar falando um pouco mais aqui hoje de combustível fóssil, não porque especificamente boa parte aqui de nós trabalhamos no setor, tá? Claro que isso tem a ver sim também, tá, gente? Claro que mas tem muito a ver também pelo fato de hoje ser a tecnologia preponderante, ponto. É tão simples quanto isso. A partir de amanhã, se a gente vai ter outras matrizes energéticas mais desenvolvidas, podem ser os biocombustíveis ou outras tecnologias que venham a surgir, seja para geração de energia elétrica ou outro tipo de energia, ou seja para o transporte ou qualquer fonte que possa nos auxiliar para que a economia gire. Então, isso vai acontecer, vai acontecer em algum momento. Mas acho que o grande debate que talvez hoje a gente precise começar a ter seriamente no sentido de, nessa linha da essencialidade,
dentro da matriz energética preponderante que eu venha a ter na minha economia, naquele momento histórico, naquele contexto histórico, dá para eu onerá-la de uma forma excessiva a ponto de comprometer toda a economia, tanto a economia do particular, da sociedade civil, como do próprio Estado, que somos todos nós. Eu acho que esse é o debate, que talvez um imposto seletivo que nós de fato não tínhamos, ou qual a característica dele, pode nos ajudar a ter daqui em diante. Isso a gente tem que aprender com isso. O que a gente precisa, né, na minha visão, nessa curva de aprendizado, é tirar um pouco, claro, dos preconceitos, dos pré-julgamentos, mas também dos idealismos que, claro, precisamos atingi-los. Vamos buscar sempre o ideal. Mas não dá para a gente buscar o ideal sem a gente trabalhar na realidade, seja ela a realidade econômica, seja ela a realidade social. Então, vamos com calma. Se hoje a gente fala um pouco mais de combustível fóssil, é porque ele está muito na nossa realidade, ele está na realidade do país, está na realidade do Brasil, um país em desenvolvimento, como muito bem disse a Carol em algum momento. E nós estamos em desenvolvimento e com muito orgulho, sigamos nesse desenvolvimento, mas sem buscarmos atropelar, porque a gente vê que lá fora a coisa já está num estágio no qual a gente não está. E não precisamos estar também de alguma maneira, porque aqui vamos buscar soluções que podem ser até melhores. Então, e os biocombustíveis que não me deixam mentir. Vamos com calma, a gente vai atingir, a gente vai chegar, mas a gente precisa seguir trabalhando também, e aí muito aqui na nossa praia, em fazer com que o nosso sistema tributário, esse sim, seja o mais eficiente que a gente puder. E isso, se a gente conseguir, a gente já vai estar evoluindo bastante. Pois é. E aqui uma metáfora muito rápida. A lâmpada não ganhou da vela, não acabou superando a vela por facilidade tributária, porque se mostrou uma melhor tecnologia, se mostrou acessível, porque houve a devida transição. Ninguém subiu demais o preço da vela e as pessoas passaram a procurar a lâmpada. Não é assim que funciona a transição energética. Não é assim que funciona, principalmente quando, na metáfora aqui, a vela é o que ainda acende a casa de milhões e milhões de brasileiros. Queria levantar a bola aqui para agora os últimos comentários dos meus amigos, da minha amiga. Fiquem, por favor, à vontade. Carol, se você quiser começar, sempre abrilhanta aí os comentários, queria ouvi-los. Bom, acredito que, diante de todos esses comentários e do desafio que a expectativa que a gente está, né, da reforma tributária, das edições dessas leis complementares, as dúvidas, e falando aqui de energia renovável, o setor ele tem demonstrado uma certa ansiedade para entender, por exemplo, em relação a alguns benefícios fiscais, por exemplo, o REID, que ele é essencial para a estrutura, né, para você implementar, tem benefício de PIS, COFINS. Então, como é que vai funcionar essa transição em relação aos benefícios fiscais, especialmente de PIS, COFINS, para setores voltados à energia renovável, por exemplo, solar, né, e eólica. Então, eu acho que esse é um ponto interessante que para a gente manter no radar em relação aos benefícios fiscais voltados para as fontes energéticas renováveis, né? Hoje a gente tem a geração distribuída com uma série de benefícios fiscais para ICMS, seja para aquisição dos painéis, seja para instalação. Então, é um ponto para a gente ter aí no radar para os próximos capítulos, vamos dizer. Com toda certeza, Carol. E lembrando sempre, né, quando a gente fala de próximos capítulos, principalmente a Elmosar, a quem eu pretendo agora passar a palavra, não serão capítulos que a gente pretende assistir de longe. Queremos ser protagonistas nessa discussão para que o nosso lado seja ouvido. Não se trata de ganhar ou perder, trata-se de contribuir efetivamente para que a gente caminhe numa direção sustentável enquanto país. Ninguém tem interesse de ser menos tributado, não se trata disso. Mas o essencial tem que ser tributado na medida do essencial. Não é mais do que isso. Pegando o gancho, não tentando ser simplista, mas sendo, né? Assim, na linha de tudo que a gente falou aqui, né? Eu não eximiria os combustíveis de uma tributação do imposto seletivo. Não, pode tributar, assim. Tem a parte de poluir, tem a parte de tudo, tem. Ninguém aqui é hipócrita para falar que não. Mas o grande problema é
tem a CID Combustíveis, tem o Renova Bio, tem o artigo 225 da Constituição, tem tudo isso que faz com que você facilite o acesso e a utilização dos combustíveis renováveis em detrimento do fóssil. Você vai colocar mais um para encarecer mais ainda o combustível fóssil, e que já se viu que não é só preço que faz com que a pessoa utilize um combustível renovável, tem outros aspectos que vão além disso. Então, assim, é um ponto de reflexão. Eu não tenho dúvida, que se não tivesse tudo isso, eu acho que ninguém aqui estaria reclamando de ter mais um imposto, né? Não diria mais um, né? Se fosse só o imposto seletivo, eu acho que a gente não estaria aqui reclamando. A gente reclama sim de ter mais um. E aí, só para sair um pouco do seletivo e trazer aqui um pouco também para o IBS, CBS, e que também não é uma crítica, né, ao artigo 225 lá da Constituição, que também se aplica ali. Então, assim, não é só o imposto seletivo que vai dar esse diferencial competitivo tributário, né? O próprio IBS e a CBS também terão esse impacto tributário, né, no que diz respeito à transição energética. Então, avaliar, de fato, o quanto a gente quer ganhar, né, com isso e como ganhar. Até um amigo que está aqui assistindo, amigo comum de todos nós, né? O Daniel Braga, doutor Daniel Braga. Grande Daniel, abraço, meu amigo. Perturbando pelo WhatsApp, ele colocou aqui, é uma frase que eu acho que vale. O grande desafio da transição energética reside na migração para energias renováveis, com a manutenção da segurança energética, que é a principal característica das fontes não renováveis. Eu acho que é isso. Sim, é uma definição interessante para tudo que a gente está falando aqui. É isso. Eu acho que passo agora aí para o Fábio para ele encerrar aí a nossa participação. Então, obrigado, pessoal. Na verdade, eu tinha dado a minha contribuição, mas a gente pode fechar, né? Primeiro, agradecendo mais uma vez a você, os amigos do Tributário em Jogo, que sempre um prazer a gente voltar, sempre um prazer a gente conversar, sobretudo quando temos novidades, né, para conversar, né? A questão aqui da implementação do novo regime tributário, né, com a emenda 132 e toda a realidade que nós agora vamos ter que construir juntos. E, claro, né, que o segmento energético, né, como a gente comentou aqui ao longo de toda a nossa conversa, ele vai estar sempre na base de qualquer tipo de interação. É base da economia, é base da arrecadação. Então, conversar sobre isso é essencial para uma sociedade que queira avançar, né, gente? Como a gente sabe que a casa aqui, no Tributário em Jogo, pensa muito nesse viés de avanço social, avanço tributário, enfim, de a gente estar sempre olhando para frente, sem tabus, sem problemas, sem conversas que não possam ser tidas. Aqui fica aqui uma honra muito grande ter tido aqui a oportunidade de contribuir um pouquinho, tá? Então, e tentar aprender um pouco com cada um de vocês. Então, só agradecer mesmo mais uma vez e seguir à disposição aí para próximas conversas, se for o caso, tá, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco. Para o Tributário em Jogo é uma honra receber vocês. Para mim é uma satisfação imensa conversar com os meus amigos, com a minha amiga, sobre algo que a gente nos bastidores já comenta tanto, né? Que ainda vai Fala, Carol. Provavelmente vai ter live sobre esse tema. Exatamente. Certamente, é um tema que todo ano, pelo menos, tem que ser tratado, né, Carol? Porque as coisas evoluem, as novas tecnologias surgem, as questões têm que ser tratadas, e é um equilíbrio que não é perene. A gente tem que sempre estar observando se esse equilíbrio está sendo aquele que atende à energia que o brasileiro precisa consumir. Exato. Então, acho que gira muito em torno disso, né? Então, agradeço, pessoal, o convite, Zé, Mozart, Fábio, foi um